Meditando na Palavra, uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Jonatas Campos. Glória a Deus. Pastor. Passou rápido. Tá bom. Com certeza. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom tê-los aqui, bom vê-los aqui. E você que nos acompanha pela internet, da mesma forma, é bom saber que você nos acompanha, nos segue. Aproveita aí e compartilha também para que outras pessoas possam também estarem assistindo e ouvindo aqui a ministração e o louvor da palavra de Deus. E como é bom estarmos aqui, irmãos. Muitas vezes eu fico sempre pensando, a nossa vida é tão cheia assim de situações diferentes uns dos outros, né? Nós estamos aqui, vocês estão aqui, mas cada um de vocês tem suas lutinhas particulares. Tem as suas pequenas batalhas ou grandes batalhas, e você também que está em casa nos acompanhando. E muitas vezes, esses momentos assim de suas batalhas, de suas lutas, tem assim, muitas vezes, tirado o seu sono, tirado o seu apetite, enfim, tem mexido muito com o seu emocional. E eu olho agora para a palavra de Deus e vejo a palavra de Deus como um instrumento para nos confortar e para nos orientar. E cada vez que você se aproxima de Deus, Deus já sabe o que está acontecendo com você, e você se aproxima de Deus e fala para Ele dos seus problemas, das suas lutas, das adversidades. Deus vai dizer, filho, eu sei disso, mas eu estou contigo. Mas é tão bom que você fale para Ele. A minha pergunta é, você tem falado com Deus sobre o que está acontecendo com você? Porque muitas vezes nós não falamos para Deus. Nós guardamos para nós mesmos, nós engolimos as nossas dores, nós engolimos as nossas aflições. E você não deve engolir a sua dor, a sua aflição. Você tem que conversar com Deus. Você precisa de um momento com Deus. Compartilhar com Deus esses momentos que tem trazido para você tristeza e aflição. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação financeira difícil, pode ser um sonho que você quer realizar e, nesse momento, você se sente impedido de realizá-lo. A única forma é irmos a Deus e conversarmos com Ele. E saber que Ele está nos ouvindo. E como é maravilhoso servir a um Deus onisciente, a um Deus onipotente, a um Deus onipresente e que está aí com seus ouvidos atentos para nos ouvir. E com base nisso, eu quero conversar com você nessa noite, meditando na palavra de Deus. Você é uma pessoa limitada pelo que você vê? Você é uma pessoa limitada pelo que você vê? Ou seja, você está vendo esse momento agora e você está sendo guiado pelo momento. Você não consegue mais guiar-se pela fé. Você só guia-se por este momento. E o momento para você é um momento difícil. Um momento assustador, um momento que te causa pânico, um momento que te causa medo. E você fica a pensar, como diz aquele corinho, amanhã eu não sei o que virá. O que virá amanhã? O seu olhar, ele está limitando a sua fé, o seu olhar, a sua perspectiva está limitando o seu caminhar, a sua jornada da fé. E isso impede você de avançar em direção àquilo que Deus tem proposto e quer fazer por você. Manter os olhos naquilo que nós já temos é fácil. Você já adquiriu algo, você já conquistou, então é fácil você manter os olhos naquilo que você conquistou. A irmã Maria mesmo agradeceu a Deus agora há pouco pela graduação que ela fez. Então agora ela tomou posse na noite de sexta-feira da graduação. Nós também tivemos etapas na nossa vida de lutas e conquistamos. Então, quando nós conquistamos, é legal. E você tem e você desfruta. Agora, quando depende da fé, e você ainda não pode ver, e você precisa, é uma questão de sobrevivência. Você precisa mesmo, mas você ainda não tem nas mãos. Você não consegue ver. Aí o seu olhar
pode ser um olhar duvidoso, porque muitas vezes nós somos guiados pelo nosso olhar. Eu creio mais naquilo que eu vejo. É o olhar de Tomé. Eu preciso ver para crer. Vocês sabem, Tomé, o discípulo, Senhor, se eu não ver que de fato é Jesus e enfiar o meu dedo lá na feridinha que foi feita na mão de Jesus, eu não acredito. Muitas vezes nós temos a síndrome de Tomé. Eu preciso ver para crer. Mas viver pela fé é também crer nas promessas de Jesus. É crer que Deus está com você. E o que eu acho interessante é que Deus sempre vai chamar você a atenção. Através da palavra, através do louvor, através até mesmo da própria natureza. Você vai ver a natureza e você verá Deus falando a você. E Deus muitas vezes vai tirar o seu olhar da dúvida, o seu olhar da angústia, o seu olhar da incerteza, o seu olhar da preocupação, o seu olhar do questionamento, e Deus vai chamar você para dar uma regulada em você. Muitas vezes nós precisamos de uma regulagem. Quantos de vocês já fizeram exame no oculista? Creio que a maioria. Que é o oftalmologista, ele chega lá e a gente olha e ele regula. Tá bom esse grau? Muitos de vocês já fizeram, né? Tá bom assim? Não. Melhor assim, melhor assim, melhor assim ou melhor assim? Né? Muitas vezes a nossa fé fica desfocada. Mas vem o oftalmologista chamado Deus e começa a regular o foco. Aí você começa a enxergar, Deus, eu consigo enxergar com nitidez agora. Eu consigo enxergar. Muitas vezes é necessário que o nosso oftalmologista celestial, o nosso Deus, venha e passe o colírio da fé sobre os nossos olhos. Quando você lê Gênesis capítulo 15, versículo 1 a 6, Deus passa um colírio nos olhos de Abraão. Diz assim, Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Aí vem agora o momento do colírio. Aí Deus fala: Abraão, saia dessa tenda. Saia dessa tenda da dúvida. Saia dessa tenda da reclamação. Imagine que Abraão estava na tenda dele, naquele momento. Não imagine uma casa como a nossa, mas é uma tenda mesmo. Abraão, saia dessa sua tenda aí. Deixa um pouquinho Sara aí de lado. Deixa Sara aí de lado. Vem aqui. E Deus leva Abraão para o lado de fora. Abraão, você estava lá conversando e eu ouvi. Você disse que não tem filhos, que está esperando que eu te conceda um filho de acordo com a palavra que nós lemos aqui. Você já está até dizendo que Eliezer é que será o teu herdeiro. Abraão, acorda, você está errado. Não foi isso que eu te disse, Abraão. Quando eu tirei você lá de Ur dos Caldeus, eu disse a você que faria de você uma grande nação. E não vai ser através de Eliezer ou Eliezer, não vai ser através dele, Abraão. E você fica questionando, sai da tenda e vem olhar algo que eu te mostrar. O que é que acontece? Deus o levou para fora, vê se ele continua aí, e disse-lhe: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E finaliza o versículo dizendo: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Muitas vezes nós ficamos na tenda da dúvida, na tenda só do pensamento. Vai ser desse jeito. Você começa a desenhar o seu futuro com base no que você vê. Você está sendo guiado pelas circunstâncias do que você vê. Mas Deus já falou para você que não vai ser dessa forma, vai ser da forma que Ele prometeu para você. Mas você está na tenda da dúvida. E
nessa tenda da dúvida, você conversa com a pessoa que está, no caso, quem sabe Abraão chegou para Sara, Sara, você está chegando lá na casa dos 80, eu estou na casa dos 90, não existe mais solução, Sara, não existe mais solução. E o caso é Eliezer mesmo ser nosso herdeiro. Mas Deus estava ouvindo. Aí eu pergunto, mês de agosto está chegando ao final. Você ficou mais na tenda da dúvida? Na tenda dos questionamentos? Fazendo projetos de derrota. Porque Abraão aqui estava fazendo projetos de derrota. Praticamente ele já estava dizendo, o meu sobrinho será o meu herdeiro. Ele esqueceu das promessas de Deus. Será que neste mês de agosto que está se findando, você não esqueceu que Deus tem promessas para você? Que você precisa confiar nele? Aí eu acho interessante que Deus, Abraão, vem cá, Abraão, sai dessa tenda. Olha as estrelas do céu, Abraão. Conta. Se é que você pode contar. Olha, Abraão, essa constelação, toda essa constelação. Observa a lua como está bonita, Abraão. Você não pode contar as estrelas. A tua descendência será tão grande quanto as estrelas do céu. Aquelas palavras mudaram a forma de pensar de Abraão. Por quê? Porque Abraão ouviu a Deus. Deus colocou um colírio em Abraão e mudou o foco, mudou o grau, porque até então a catarata da incredulidade, ou do medo, ou do pessimismo, estava agora atingindo Abraão. E Deus tinha promessa para Abraão. Toma cuidado, porque o teu coração, a tua forma de pensar, pode matar a promessa que Deus tem para você. Você verá isso na história de Abraão, que ele em um dado momento, depois que ouviu Deus falar isso, você conhece a história, houve um momento que ele precisou engravidar a escrava para que pudesse ter um filho. Houve um momento de dúvida. E você verá que nessa jornada de Abraão, houve esse momento de dúvida. Mas, ou seja, a dúvida dele poderia ter prejudicado o projeto que Deus tinha para ele. Tome cuidado, querido irmão, querida irmã, amigo que está conosco, você que nos acompanha pela web, pela internet. A tua forma de pensar pode desviar você do foco que Deus tem preparado para você. Mas Deus ama tanto você, Deus tem tanto amor por você, que Ele vai pegar você pelos braços. E assim como fez com Abraão, levando Abraão a contemplar as estrelas do céu, e Abraão teve um renovo. Irmãos, a nossa fé precisa ser a cada dia trabalhada. Eu gosto de citar o Salmo 90:12, vocês sabem, a contar os dias de tal maneira que eu tenho um coração que não venha a perder a fé. Um coração de esperança, Senhor. É preciso crer. Mateus capítulo 6, versículo 25, mais uma vez, dessa vez, ao vivo e a cores, o próprio Deus se fez pessoa na pessoa de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, você vai encontrar isso lá. Mateus capítulo 6, versículo 25. Pessoas que estavam na tenda, semelhante a Abraão, ansiosas, preocupadas, os meses passando ali. Jesus fala, Mateus 6, 25 a 30. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí, mais uma vez, olhai para as aves do céu. Lembra de Abraão? Olhai para as estrelas. Mas agora, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceigam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Continua o versículo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E qual de vós, com seu próprio cuidado? Quem de você, com a preocupação, esse côvado à sua estatura quer dizer, qual de vós, com base nas preocupações e nas inquietações de vocês, vai mudar o rumo? Jesus quer dizer, olha, se vocês andarem inquietos, preocupados, não vai adiantar em nada. Preocupação não faz crescimento.
Inquietação não faz crescimento. Inquietação não produz a realização do que você tanto sonha. Mas quando olhamos as aves do céu, como Jesus fala, Ele fala, olha, se o Pai Celestial as alimenta, imagina vocês que são filho de Deus, filho de Abraão. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Nós temos sonhos, nós temos projetos. Ah, pastor, é bonito falar assim. Eu quero ver o Senhor sentir na pele. Ô irmãos, sentimos sim na pele. Não é fácil. É por isso que existe a palavra. Foi por isso que Deus levou Abraão a olhar o céu e as estrelas. Foi por isso que Jesus levou o povo ali a olhar para as aves do céu, olhar para o céu. Porque Deus sabe o peso da preocupação, Deus sabe o peso da angústia, Deus sabe quanto nos custa querer ver um sonho realizado e a gente não consegue. Mas Deus sempre usa pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar. Pastor Pascoal Peragini Júnior, eu admiro muito ele é PIB de Curitiba. Ouvindo ele pregar certa vez, ele falou de uma irmãzinha que tinha na igreja dele, uma irmãzinha humilde, mas pense em uma mulher de oração, e estava com escassez de comida na casa dela. Aí você pergunta, mulher de oração e falta comida? Irmãos, Deus tem propósitos. E aquela mulher, pastor Pascoal falando, e ele disse que aquela irmã contando a experiência, dando testemunho, e ela fazia parte do círculo de oração lá da igreja. Um dia amanheceu e ela só tinha mesmo um cafezinho para dar para os seus filhos para irem para a escola. Mas quando eles retornassem, ela não tinha mantimento para dar, não tinha nem almoço. E ela orou a Deus, dobrou os joelhos e orou a Deus, pedindo a Deus que providenciasse uma forma de quando seus filhos chegassem da escola, pudessem encontrar um mantimento, algo para comer, para não dormirem com fome. Aquela mulher orou e, de acordo com o pastor Pascoal Piradini e com o testemunho da mulher, ela termina de orar, alguém bate a porta dela, alguém que ela não conhecia. E essa pessoa falou, olha, essa noite eu tive um sonho, e foi com vocês aqui. Deus me incomodou e falou que era para fazer uma compra no supermercado e trazer para vocês. Uma pessoa que não conhecia ela, mas uma pessoa que temia Deus, uma outra pessoa evangélica. Aquela pessoa foi, porque também é uma pessoa que tinha uma visão de fé, e aquela pessoa foi, comprou e levou na casa daquela mulher. O filho daquelas, imagina a alegria daquela mulher, meus irmãos, minha irmã. Ela imagina a alegria de ver uma oração respondida. Ela fez o que Deus fez. Orientou, olhou para os céus. O coração dela foi em oração para o céu. Providencia, Senhor. E ela não sabia que na noite anterior, o nosso Deus, que é onisciente, já havia em sonho transmitido para alguém, vai e alimenta uma serva minha. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Eu creio dessa forma. Deus usa as pessoas e bem-aventuradas são essas pessoas que ajudam outras pessoas, e grande será o galardão delas nos céus, porque elas têm amor, têm disposição, e Deus toca no coração. E finaliza a ilustração a história daquela mulher, que aquela mulher pôde preparar o melhor para os seus filhos. Oh, irmãos, quantas vezes nós sofremos e ficamos angustiados porque não levamos as coisas a Deus em oração. Ficamos focados apenas com as circunstâncias, com medo e com a preocupação. A palavra de Deus nos fala também, em Gênesis 21, 14, de uma mulher chamada Agar. Agar, de uma hora para outra, ela foi obrigada a deixar a casa que ela morava. Agar era escrava da esposa de Abraão naquele período. E foi Agar que teve um filho com Abraão, justamente porque Abraão não quis esperar na promessa de Deus. E agora Agar, aconteceram assim, digamos, desentendimentos na família, e Agar foi obrigada a deixar aquela casa. Imagina Agar, amanheceu o dia,
e ela acordou sem casa e sem um lugar para ir. A única coisa que ela recebeu foi um odre com água e um pouquinho de farinha para fazer a comida dela e de Ismael. E de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, Agar saiu de uma casa que tinha bastante coisa, a casa de Abraão, tinha em abundância alimentos. Imagine isso. Próspero, Abraão era próspero. Agar tinha tudo. Vamos trazer para o nosso contexto? Agar ia na geladeira, tinha iogurte, tinha danoninho, tinha, para ele ficar com água na boca, tinha chamito. Né? Toma, Ismael, tudo seu. Agar tinha os alimentos. Agar podia ter uma noite de sono tranquila, pois sabia que no dia seguinte estava tudo providenciado. Mas no dia seguinte, Agar acordou com a carta de despejo. Sai dessa casa. Você não é bem-vindo aqui. A vida de Agar foi para o chão. Caiu, desmoronou-se. Ela e o filho dela. A única coisa que ela recebeu, como falei para vocês, foi um pouquinho de água e uma farinha para fazer os preparativos para se alimentar. Abraão fez isso não por crueldade. Abraão já sabia que Deus providenciaria. Abraão fez crendo que Deus iria cuidar de Agar nessa peregrinação. Mas Agar não tinha experiência com Deus. Não tinha convívio com Deus. O que é que acontece? Agar sai, vocês conhecem a história da Bíblia, pode ver aí, em Gênesis, vocês verão, certo? Capítulo 21 em diante. E Agar saiu. E ali o tempo foi passando. Agar amargurada, triste, ao ver que, de repente, a casa que ela morava, a colocou para fora. E ela sem entender o que estava acontecendo. E ela agora estava no deserto. Colocaram ela no deserto. E ela não sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes, irmãos, Deus irá nos colocar no deserto. E nós ficaremos sem entender por que Deus me pôs no deserto. É no deserto que Deus mostra o seu poder. O deserto é lugar de silêncio. O deserto é lugar de reflexão. O deserto é lugar de Deus se manifestar e de mostrar milagres. Muitas vezes nós não entendemos por que, Senhor. De repente, até ontem, eu tinha tudo. Mas hoje eu não tenho mais nada. Foi injustiça, alguma coisa aconteceu. E de repente você está no deserto. Pode ser o deserto da enfermidade, o deserto do desemprego, o deserto da dívida, o desejo de ter algo. E você não consegue compreender. Porque Deus permitiu, está permitindo que seja dessa forma. É porque Deus tem um propósito. E Deus não abandona os seus filhos. Por mais que duvidemos, e mesmo que não o conheçamos, você vê que Agar não tinha experiência com Deus. Mas a Agar estava coberta com a bênção de Abraão, com a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que através de Abraão seriam benditas as gerações. Agar não conhecia isso ainda. Agar, olhar de pessimismo. O que é que Agar começa a fazer? Agar começou a ficar aflita. Quantas vezes nós ficamos aflitos? Mês de agosto. Quantas pessoas não ficaram aflitas? Ou quantas pessoas nesse momento que eu estou pregando aqui estão aflitas? Quem sabe aí no banquinho sentado ou pela internet, há alguém que está aflito. Aquela situação daquele momento começou a afligir a Agar. Mas Agar não sabia que os olhos de Deus a estavam acompanhando. Até aquele momento para Agar, aqui nesse lugar só tem animais ferozes me acompanhando. O calor, o sol, a noite, o frio. O que me acompanha aqui é a morte. Foi isso que Agar começou a pensar. E todos esses pensamentos negativos começaram a afligir Agar e fecharam os olhos de Agar. Agar só enxergava agora o fim. Chorava e dizia: vou morrer aqui, eu e o Ismael iremos morrer aqui. Mas o olhar de Deus estava sobre ela. E Agar, ela pega o seu filho, não precisa ler o texto,
basta narrar, ela pega Ismael e coloca uma certa distância, pois ela não queria ver o seu filho morrer. Ela já enxergou a morte prematura do seu filho, pela falta de comida e pelo ambiente, e também esperar a própria morte. O coração dela estava tão amargo. E o anjo chega para ela naquele local e pergunta: Agar, o que está afligindo você? O que está afligindo você? Imagina, ela estava no deserto e de repente, em sua amargura, em seu choro, em seus projetos de morte, o anjo faz uma pergunta: o que te aflige, Agar? O que está afligindo você nessa noite? Deus sabe muito bem o que é que está te afligindo. A você que nos acompanha pela internet, Deus sabe o que está afligindo você, o que está trazendo tristeza para você. Agar, ela não via mais esperança para aquele momento. E quem sabe agora você também não veja na sua situação a falta de esperança. O seu olhar agora é um olhar sem esperança, porque você perdeu a fé, porque você está em um deserto, porque você está em um momento difícil. Se nós cremos em Deus, nós temos que ter o olhar da esperança, o olhar da expectativa de que Deus está nos acompanhando, que a nossa fé é contemplada por Ele. Há um hino do cantor cristão que diz que tua fé Jesus contemplará. Se você veio até Jesus e Ele antecipadamente fez o convite: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, creia nessa palavra. Mas vem esses momentos de deserto, e muitas vezes nós fazemos os projetos do fracasso, os projetos da derrota, como Agar fez, e Deus, assim como fez com Abraão, tirou Abraão da tenda, como Jesus fez com as pessoas, mandou olhar para o céu. Deus agora vai até aquele local. Agar, o que te aflige? Tuas lágrimas, eu tenho visto. E ela pôde falar o que estava acontecendo. Muitas vezes nós erramos quando não falamos com Deus aquilo que estamos sentindo. Ah, pastor, Deus é onisciente. Sim, Deus é onisciente. Mas Deus, quando você vai ao trono dele em oração, sabe o que é que acontece? Você repreende o diabo. Porque enquanto você está passando por uma provação e está no deserto, e você não vai até Deus em oração, você não está demonstrando fé. Você está demonstrando apenas o que Abraão tinha, o que Agar teve, pensamentos negativos. E o diabo gosta disso. Mas quando você vai ao trono de Deus em oração, Senhor, olha para o que eu estou passando, olha que dificuldade, Senhor, está doendo, Senhor, não suporto mais. Você vai ao trono de Deus em oração, você repreendeu o diabo. É interessante, irmão, você não consegue enxergar, mas é o reino espiritual. O diabo, ele aproveita que o reino espiritual é invisível e tenta segurar você. Mas quando você se levanta, não importa a hora, pode ser de madrugada, pode ser às 10 horas, não importa a hora, mas você se levantou e falou: Senhor, contempla a minha aflição, Senhor. Me ajuda, Senhor. Está doendo, Senhor. Ó, Senhor, eu sei que Tu és o Deus, dono da prata, dono do ouro. Tu és o Deus da medicina. Eu sei que Tu podes tocar, Senhor, sobre a minha enfermidade e ela será curada, Senhor. Ó, Senhor, eu sei que Tu podes tocar no coração dessa esposa, desse esposo e haver transformação. Quando você faz isso, você repreendeu o inimigo. Muitas vezes é no deserto que o inimigo só vai mostrar os perigos. Vai te fazer medo, o medo crescer. E você não vai enxergar a presença de Deus. Ore a Deus, vá a Deus e fale para Deus o que você está sentindo. Depois que Agar expressa-se para o anjo, que era a presença de Deus ali, o anjo fala: não tenha medo. Agar, não tenha medo. Deus sabe o que você está passando, Agar. Deus ouviu o menino chorar. Sabe o que eu aprendo com isso? Assim como Agar foi para o deserto sem esperar, nós também podemos a qualquer momento entrarmos em um deserto. Mas Deus estará conosco. Lembra do Salmo 23?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pode ser um deserto. Deus está vendo. E o que acontece aqui? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. E Deus sabe tudo o que está passando. Deus ali começou a mostrar para Agar o que ela deveria fazer. E quantas vezes nós, também, semelhante a Agar, no nosso deserto, nós estamos chorando. Chorando mesmo de derramar lágrimas. O teu travesseiro só cheira a choro. E você pensa que Deus não está vendo. Muitas vezes o inimigo vai dizer: você está chorando aí, a igreja nem está se importando, o pastor Jonatas está dormindo agora, roncando, nem está se importando com você. Quantos pensamentos vão entrar na sua mente assim? E você vai dizer: ninguém se importa por mim. Mas sempre haverá um joelho de oração por você. Pode ser o do pastor, pode ser de alguém. Deus sempre vai estar usando pessoas para interceder por você. Porque haverá momentos que você não terá forças. No deserto a gente perde forças. Não podemos perder a fé, mas perdemos as forças. O anjo fala: Deus ouviu o choro do menino. Eu creio que Deus ouve o seu choro. Deus ouve a sua petição. Deus ouve a batida do seu coração que está ansioso. Quantas vezes ficamos ansiosos e nós mesmos escutamos o nosso coração batendo? Outro dia mesmo eu estava tão ansioso que eu comecei a escutar meu coração batendo. Epa, eu espero que não seja agora, que esse batimento... né? Quantas vezes ficamos ansiosos que a gente sente o coração bu, 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 no nosso peito? Deus está ouvindo e Deus começa a orientar os nossos olhos. E Deus agora começa a orientar o coração de Agar. Agar, vai buscar o menino do lugar que você estava. Chega lá, Agar. Vai lá onde você deixou o menino. Ela colocou o menino, a Bíblia nos diz, debaixo de um carvalho. Vai lá, Agar. Qual a tua maior preocupação agora, Agar? Ora, eu preciso de água. Estou precisando de água para dar continuidade à vida, para prosseguir. Quando Agar chega, eu acho interessante, irmãos, a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus com um olhar sucinto, você verá detalhes. Assim como no reino espiritual, existem coisas que nós não conseguimos enxergar e só pela fé nós enxergamos. Há trechos na Bíblia que você lê e eles ficam também um pouco encobertos. Agar havia colocado o menino ao lado de uma fonte de água. Só que Agar não percebeu. Tamanha era a dor e a angústia de Agar. Mas Agar, justamente, o que ela mais temia era ver o menino morrer de sede. Ela foi próximo ao carvalho, colocou o menino e não via que tinha fonte para tirar a água. E quantas vezes, em nossos momentos de dificuldades, de lutas, de deserto, Deus está mostrando a solução aqui do nosso lado. Mas você só está encarando o problema. Os seus olhos não saem do problema, os seus olhos não saem do fracasso, não saem da derrota. E você, do lado, está a resposta. Deus agora dirige Agar para debaixo do carvalho. E então a Bíblia nos diz que Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos de Abraão, para que Abraão cresce, que teria um filho. Jesus Cristo abriu os olhos de pessoas que estavam ali ansiosas. E Deus aqui abriu os olhos de Agar. Quantas vezes Deus abre os nossos olhos, né? Agora em agosto, quantas vezes Deus precisou abrir os teus olhos? Ou nesses meses que se passaram, quantas vezes Deus precisou abrir os teus olhos? Isso se faz necessário, porque diariamente na jornada da fé, nesse deserto que nós caminhamos, a tendência é que esses momentos difíceis nos enfraqueçam. É por isso que precisamos ter um coração sábio, sermos orientados por Deus. E aqui diz que quando Deus abriu os olhos, o anjo abriu os olhos, ela viu a fonte e foi até a fonte. A fonte é o segredo da vida. Naquela fonte ela pôde tirar água. E de acordo com o texto da Bíblia, ali ela começou a reconstruir a vida. A água é a esperança. Ela estava ali do lado. Deus abriu os olhos dela. Ela começa a ter ali a água, o sustento.
E ali no próprio local que ela estava, ela não sabia que estava pisando no território que seria o território do povo árabe. O povo árabe hoje são descendentes dos ismaelitas. A Arábia Saudita, aquela região toda ali, é descendente de Ismael. Então imagina, aquela grande área naquela época, Agar não sabia que estava pisando na nação que estava saindo do ventre dela. Muitas vezes Deus nos coloca no lugar certo para fazer as promessas de se multiplicar em nossa vida, mas nós enxergamos como um fim do caminho, enxergamos como derrota, como fracasso. Mas Deus pôs os nossos pés no lugar do recomeço, no lugar das oportunidades. Mas para isso é necessário que os nossos olhos estejam abertos. Agar abriu os olhos, alimentou seu filho, e daquele poço ali, ela tirou água, ali o seu filho cresceu. E de acordo com o texto, ali, a Bíblia não explica, mas ali o povo árabe começou a nascer e crescer naquele local. Não desista de olhar para Deus, não desanima. O inimigo fará de tudo para te fazer ver só a parte ruim do momento que você está passando. Mas Deus usará pessoas, até mesmo Deus mandará um anjo. Eu creio nisso, que Deus mandará um anjo ao teu encontro. Se Ele não encontrar pessoas disponíveis, Ele vai mandar um anjo ao teu encontro para te socorrer. Nós iremos cantar, se possível for. Deus não rejeita a oração, é possível? Oração é alimento. Muitas vezes estamos fracos porque nós não estamos orando e não louvamos a Deus. Eu creio que Deus tem bênçãos para mim, para você, para todos nós. Passamos por nossas lutas, por nossas aflições. Agar começa a jornada no deserto, mas a história dela é bonita. O filho dela cresceu ali, ela pôde ver o filho crescer. A Bíblia diz que ele se tornou um arqueiro, um homem prático em construir arcos e flechas. Imagina só, enquanto uma mãe enxergou o fim, Deus estava preparando um futuro. Talvez hoje você pense que esse momento é o fim, mas Deus está fazendo um novo futuro para a sua vida. Só depende de você crer. É assim que Deus age, irmãos. É por isso que sem fé é impossível você chegar ao coração de Deus. Que cheguemos ao coração de Deus através da fé. Que diariamente Deus olhe para as estrelas do céu e lembre de Abraão. Olhe para os momentos difíceis e lembre de Agar. Olhe para as aves do céu, que aqui em Muritiba tem muitas, e contemple o cuidado de Deus. Você é precioso para Deus, você não vai morrer no deserto, Deus cuida de você, Deus fará um milagre na sua vida. E o maior milagre que Ele pode fazer é nos dar salvação. Porque já não basta tanta aflição aqui, né? E aí vem agora Ele através do seu Filho Jesus, que nos resgatou do pecado, transformou a nossa vida e preparou os céus. Passamos por lutas aqui, por batalhas aqui, vencemos e um dia nós iremos morar no céu, porque Jesus é o nosso caminho. Vamos cantar. Deus não rejeita a oração. Amém. Vai, VS. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você pode cantar? Basta. Basta. Quando
Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve, não importa, louve. Tá chorando, louve, não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar hoje. Oh! Com muito louvor, com muito louvor a ti, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender com que Deus, Ele falou nesta noite ou não falou? E você recebeu? Quando Ele fica por mim, por nós, né, pastor? Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele é a hora de vencer. O que é que a igreja faz? O que é que você faz? Então louve, 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 louve. Precisando, tá sofrendo, não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Então comece a cantar com muito louvor, com muito louvor a ti, Senhor, com muito louvor. Glória, glória, com muito louvor, 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 com muito. Na dificuldade, adore. Se não conseguir adorar, chore, ajoelhe, clame com muito a ti. Adore ao Senhor com muito louvor. Vou dar honra e glória ao teu nome, Jesus. Deus te abençoe, Ed. Vamos orar. Pai Celeste, o teu povo, ó Deus, confia em Ti, crê em Ti, Senhor. Ó Deus, como dependemos de Ti, Senhor. Senhor, diariamente, ó Deus, somos levados aos desertos, mas nós cremos que a Tua presença se faz constante, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, de tal maneira para que possamos enxergar, Senhor, que a esperança está por vir, Senhor.
Eu te agradeço, ó Deus, pelas pessoas amorosas, que têm compaixão, que ajudam os seus irmãos, são anjos que estão aqui na terra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pelas respostas às orações daqueles que estão passando momentos difíceis e eles já estão recebendo as respostas. Eu te agradeço, Senhor, e por aquele que nesse momento semelhante a Agar, semelhante a Abraão, que estavam na expectativa, fortalece a fé deles, ó Deus. Que a Tua palavra tenha falado ao coração deles, ó Deus, e que eles possam permanecer na jornada da fé, para que eles vejam que a solução está próxima a eles. A solução é Jesus Cristo. Senhor, visita cada enfermo, e em nome do Senhor Jesus, repreende a enfermidade, Senhor. Cura essa enfermidade e repreenda, Senhor. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está lá no hospital internada neste momento, Senhor. Vai àquele encontro, Senhor, e coloca as Tuas mãos poderosas sobre aquele peito, Senhor, sobre aquela cabeça, promovendo a cura, Senhor, promovendo a restauração, Senhor. Que ela tenha alta, que ela retorne para a sua casa, Senhor. Aos membros da PIB Muritiba, aqueles que atravessam por enfermidade, senta bem com eles e repreende toda enfermidade, quer seja emocional, quer seja orgânica, Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreende. E aqueles que estão desempregados, mais uma vez, Senhor, tem compaixão. Aos nossos irmãos que são empresários, ó Deus, ser com eles também. Senhor, passamos por lutas, mas temos um Deus que está conosco, Senhor. E assim como Abraão venceu, como Agar venceu, como Jesus Cristo venceu, nós somos mais do que vencedores e cremos no Teu nome. O mês está findando, Senhor, mas as Tuas bênçãos jamais terão fim. Elas permanecem sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.